Bem, minha gente, boa noite a todas, boa noite a todos. Contente por estar aqui e poder participar desse estudo, participar desse encontro. Então, para a gente iniciar, nós vamos fazer uma oração, que a gente possa se unir em coração, em pensamento, que possamos nos abraçar fraternalmente e estender esse abraço para a espiritualidade. Os nossos mentores, o mentor da casa, o mentor dessa atividade, enfim, todos aqueles que concorrem para a segurança das nossas atividades, para aqueles que concorrem na instrução dos nossos estudos, enfim, e todos aqueles que participam do tratamento dessa noite. Que a gente possa, na figura do mestre que representa o motivo principal das nossas reuniões, pedir licença para iniciar esse nosso estudo, sem antes agradecer, sem antes louvar, sem antes pedir para a inteligência suprema, qual seja o nome que nós damos, proteção, amparo e principalmente as nossas obrigações com o nosso semelhante e, por consequência, aquilo que Deus espera de nós. Isso nós vamos fazer orando a prece dominical, que encerra tudo aquilo que desejamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixa cair ante as tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Pedimos licença, portanto, para iniciar o estudo da noite. Graças a Deus. Como vocês podem ver, esse é o capítulo 27 e tem, 24, e tem esse título, que eu estava agora há pouco à tarde falando do 27, lá numa outra casa. Não colocar a candeia debaixo do alqueire. Então, para a gente poder iniciar o nosso estudo, é preciso que a gente faça conceituações. E eu vou buscar, nesse capítulo, uma citação dos evangelistas para a gente dar partida, no nosso estudo. Mateus vai dizer que Jesus propõe o seguinte: não se acende uma lâmpada para deixá-la sob o alqueire, e sim sobre um candeeiro, para que ela ilumine a todos aqueles que estão na casa. Então, é interessante aqui a gente observar que tem dois termos que são um tanto estranhos para nós, Alqueire e candeia, tá? E também Kardec monta esse capítulo começando com uma seguinte questão: por que Jesus tratava através de parábolas? Os discípulos vão perguntar isso. Uma certa feita, eles vão perguntar para ele: puxa vida, por que você fala em parábolas?
E ele vai dizer, olha, a vocês é permitido conhecer a essência das coisas. Aos outros, nem tanto. Resumindo o que ele tenta passar. Então é interessante também a gente conceituar parábola. Parábola, alqueire e candeia, né? Assim, numa acepção geral, a parábola é tido como uma fábula. Então, monta-se, né, uma história, uma fábula, para encerrar o ensinamento. No sentido evangélico, esse ensinamento é sempre moral. Ele sempre procura trazer um ensinamento voltado à regra de conduta. E é sempre importante observar que no Espiritismo, moral, ele vai para além de uma regra de conduta. Então, é uma regra para viver bem. Não é só uma regra para se suportar dentro da sociedade. Não, é uma regra no sentido de levar uma vida boa. Então, é isso que nós entendemos por moral dentro do Espiritismo. E não só Jesus, todos os rabis da época que eram encarregados dos ensinos, eles se utilizavam desse método didático, podemos assim dizer, uma ferramenta didática para ensinar. E, claro, conhecendo um tanto da vida de Jesus e do seu projeto, a gente sabe que ele, enfim, superou, né, em todos nesse sentido. Não. Bom, vocês estão ouvindo? Eu prefiro, já tô aqui com algo que incomoda, imagina o microfone. Então, é claro, Jesus tinha uma inteligência ímpar e, mais do que isso, um caráter, né, muito elevado. Então, a gente vê sempre com muita assertividade aquilo que ele propõe. Com relação ao alqueire, esse alqueire era uma cesta, uma unidade de medida, vamos poder dizer assim. Alqueire hoje, inclusive, é uma unidade de medida, mas na época era uma cesta onde se mediam principalmente grãos, tá? Então, digamos, vamos imaginar um cesto, né? E candeeiro, né, era um dispositivo que servia para apoiar uma lanterna, uma lamparina. No tempo dos meus avós era lamparina que se utilizava, né? Então, isso foi evoluindo. Quando falta energia, a gente usa vela e, claro, hoje a gente tem outros meios melhores para iluminar. Então, conceituando isso, vai dar para a gente compreender esse conceito que Jesus propõe. Ele diz que a luz, né, ela não é para ser colocada debaixo do alqueire, ok? Porque o alqueire haverá de obscurecer essa luz, quer dizer, ela não vai iluminar nada ou não vai chegar a ninguém. Ao contrário, ela deve ser colocada sobre o candeeiro, que é para poder iluminar a todos. Ok. Bom, Jesus coloca isso como uma necessidade. Mas depois, lembra, quando os discípulos perguntaram, puxa, mas por que você nos fala através de parábolas? Então Jesus vai dar a entender que ele fala por parábolas, ok? E que, para alguns, há a possibilidade de entendimento, para outros, enfim, não chega esse ensinamento. Parece uma contradição, não parece? Ou está presente aí uma contradição. Então vamos trabalhar nesse sentido, né? Diante disso que nós vamos, apoiados, né, nessas colocações que nós vamos desenvolver essa conversa. Aí eu vou buscar aqui uma outra
que eu não aprendi ainda manter 2 arquivos abertos. Aqui está. Não, não é esse. Aqui. Ainda bem que o Fábio edita isso depois, né? Aqui está. Então, é importante a gente também dizer que isso que nós estamos colocando aqui, que motiva a nossa conversa, é motivado pelos textos evangélicos, então, pelos textos evangelistas que eles colocam essas palavras na boca de Jesus, como ele teria dito. E também nos comentários de Kardec, tá? Nesse capítulo, em especial, não há instrução dos espíritos. Então, tudo que nós vamos comentar aqui, e eu vou citar, que é candeia sobre alqueire, porque Jesus fala através de parábolas. Calma, gente. Agora sim. Não procureis os gentios, isso também é muito importante. Quem eram os gentios? Os gentios eram os povos não cristãos. Tá? Então, para nós aqui, o que seria? Nós, espíritas ou simpatizantes da doutrina, gentio seria se a gente considerar ou desconsiderasse aqueles que não pensam como nós. Então, para a gente ter uma ideia de como se via o gentio na época, né? Não são os que gozam de saúde, que precisam de médicos, a coragem da fé, receber tratamento injurioso, carregar sua cruz. Então, vejam, é farto o material disposto nesse capítulo, né? Então, assim, primeiro, quando Jesus coloca essa condição de eu digo para vocês e vocês me entendem, eu digo para eles, eles não entendem, significa que não se deve levar a palavra, não é que não se deve levar o ensinamento, ou a luz aqui no caso, para os gentios. É que eles não estão prontos para receber esse ensinamento. Vejamos, os cristãos, no caso, eles tinham o conceito de Deus único, né? Então, eles já tinham, assim, os ensinamentos de Moisés, que davam uma base bastante consistente para a compreensão daquilo que Jesus propõe continuar a lei. Enquanto que o gentio, ele não estava preocupado com essas coisas, não tinha esse tipo de preocupação. Então, assim, não era chegada a hora, podemos dizer. Quer dizer, vai chegar um momento que eles vão compreender isso. Por ora, vocês que estão aqui comigo, enfim, vocês que têm em Moisés a orientação, podem compreender o que eu tenho para dizer. Os gentios ainda não. E para nós, devemos entender o seguinte, que quando se passa uma informação ou quando se propõe uma orientação, é preciso que a gente conheça o interlocutor. Então, no caso dos filhos, que como educadores, né, os pais como educadores têm essa função, enfim, procurar compreender o nível de percepção, o nível de entendimento dos filhos para que ele possa passar essa luz. Por vezes, ela pode ser escondida, podemos assim dizer, um tanto escondida, como é o caso da parábola, que o filho vai compreender, ou a esposa vai compreender, ou, né, para a grande maioria aqui, o marido vai compreender, ou o namorado, coisa assim, né? Então, assim, interessante que a gente se
aperceba do nível de conhecimento ou nível de capacidade de apreensão que o nosso interlocutor tem. Senão, eu não serei ouvido. Jesus vai mais longe ainda, vai ser um momento que ele vai dizer assim, não jogueis pérolas aos porcos, né? Quer dizer, é forte a imagem, ele usava isso, usava e abusava, né, da imagem forte, mas é bem isso, que a gente, o que um porco vai fazer com a pérola? Não tem serventia nenhuma para o porco a pérola, ele quer milho, né? Ele quer alguma coisa nesse sentido, ele quer comida, ração. Isso sim, enfim, faz sentido para ele. Do contrário, enfim, vai se investir um grande recurso e não vai se alcançar o objetivo. Né? Então, isso que quer dizer colocar essa luz. Então, por vezes a gente sente uma vontade tão grande de compartilhar aquilo que a gente compreendeu e que nos faz tão bem dentro daquele conceito de moral, de vida boa, e a gente quer anunciar para o mundo, a gente quer informar o mundo, quer transformar o mundo. Mas, enfim, é preciso compreender que cada um tem seu momento, é preciso compreender que cada um deve chegar a esse nível de compreensão. Lá no Livro dos Espíritos, sobre esse tema, nós vamos encontrar várias questões que abordam nesse sentido, colocando que os mistérios, eles não são uma condição de não permitir que o homem conheça ou que a humanidade conheça. Não, ele é apenas uma informação que sempre esteve aí e estará ao alcance daquele que tiver capacidade, daquele que tiver condição de chegar a essa compreensão. Fora isso, enfim, vamos taxar de milagre por vezes, né? Vamos taxar, alguns vão taxar de coisa do demônio até, certos acontecimentos. Né? Enquanto que a doutrina espírita esclarece que, enfim, não é possível ainda para o nosso nível de compreensão alcançar certas verdades. Por exemplo, o que é Deus? Vai ficar um vazio aí se eu ficar tentando compreender o que é Deus. Agora, se eu tiver focar a minha observação na obra de Deus, então eu consigo até construir, né, não cientificamente, mas filosoficamente, um conceito de Deus, que eu vejo perfeição, eu vejo justiça, né, eu vejo sabedoria. Então a gente percebe que, enfim, a criação é composta de tanta coisa que o homem não tem a mínima noção em termos de conhecimento, e se ele pensasse como fazer isso, ele não faz nem ideia como isso poderia ser construído, poderia ser feito. Se a gente pensar numa galáxia, né, quer dizer, na formação de uma galáxia ou no desenvolvimento de uma galáxia, enfim, não é possível que a gente possa elaborar isso. E a nossa vaidade, o nosso orgulho ainda coloca isso na conta do acaso. Não. Aconteceu aí, enfim, poderia ser diferente, né? Então veja como o homem é orgulhoso. Então há que chegar um momento de compreensão. Por exemplo, muitos homens da ciência chegaram a esse nível, muitas mulheres também, tá, gente? Quando eu falo homem, no sentido de humanidade, né? Chegaram a essa compreensão pelo tanto que estudaram, pelo tanto que aprenderam e pelo tanto que eles observam no universo, né? Então, assim, tem uma visão, tem uma compreensão muito maior que o leigo, e eles já admiram isso como, enfim, haver algo, né, muito grande
algo ainda incompreensível que é a causa de tudo isso. Então o conhecimento ele leva, inclusive, a um estado de reconhecimento, um estado de aceitação, um estado de humildade, né, que a gente tanto busca. Então exige sim muito conhecimento. Tudo bem, gente? Então, não há essa obrigação de revelar tudo a todos, até porque, enfim, nós sobrecarregaríamos muitas pessoas de um fardo que ele não suporta ainda, não é possível comportar, né? Um trechinho do comentário, né, de Kardec a esse respeito: todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se queira instruir. Então, isso resume o entendimento disso que nós estamos falando com base no ensinamento de Jesus. Vamos em frente. Se ele aceitar aqui, né? Notem, a gente está falando aqui em instrução, está falando aí em capacidade, né? Se tivesse aqui o meu neto, né, para operar isso aqui que eu não estou conseguindo, ele faria isso com uma tranquilidade, né, incrível. Então, assim, ele diria assim: nossa, avô, desse tamanho, né, que você já está e não sabe isso. Mas é bem isso que nós estamos conversando aqui. A cada um segundo o seu entendimento, a sua compreensão. E sobre a utilidade da inteligência, Kardec: então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a luz da fé. Deus deu inteligência ao homem para compreender isso. Então, aquilo que por ora é artigo de fé, é algo que eu não compreendo, é preciso que a razão solucione isso. Por isso que Deus nos deu a inteligência, aqui no sentido de raciocinar, no sentido de estar voltado à reflexão, né, à compreensão daquilo que eu aceito e até compreendo pela fé, sem o conhecimento. Então é essa compreensão de que vai chegar o momento, eu devo continuar me esforçando, eu devo continuar lutando para compreender isso. Ok? Tanto as coisas da terra, né, como a gente diria, como as coisas que transcendem. A doutrina cristã, ela tem essa característica, diferente de outras filosofias, de outras religiões. Então a gente tem aquilo que é transcendente, né? Quer dizer, que está para além desse mundo, enquanto que muitas filosofias consideram isso como um todo, né? Um único, uma unidade. Então, enfim, nós nos relacionamos com essa diversidade, né, de pensamentos, com essa diversidade de compreensões. Então é a razão que vai me orientar nesse sentido. Como devo tratar, como devo compreender o outro, né? Então isso se chama o que? Empatia, né? Quer dizer, a gente ser empático, de estar se colocando no lugar do outro, de ter compaixão, né? Então assim, é preciso compreender isso. Jesus, quando diz assim, olha, não vá aos gentios, ele não está excluindo esse povo. Na verdade, ele está tendo compaixão desse povo. Não vai atazanar, não vai perturbar, não vai na casa deles perturbarem, porque eles ainda não têm o entendimento. Por vezes vão sair com vocês nas costas, é como a gente diz assim, né? Então, quanta gente não morreu? Jesus morreu também, tantos outros passaram por isso, justamente por estar, né, dentro de um entendimento que
enfim, o gentil não alcançava. Então, trazendo para a nossa relação de hoje, se nós não dialogarmos com empatia, com uma escuta fraterna, né, que está muito na moda isso aí, uma escuta fraterna e com compaixão, nós vamos acabar brigando, ao invés de nos entender. Então, hoje não se mata, né? Ainda se mata, ainda se agride, né, por causa de pouca coisa. Mas, enfim, mesmo aquele que não vai à via de fatos, ele acaba, digamos assim, violentando o outro pela palavra, enfim, pela ira, aquela coisa toda. Então, é interessante a gente ter isso sempre em mente na nossa pauta quando a gente se relacionar com o outro, né? Muito bom. É muito importante você ter uma luz sob reserva, né, dentro disso que nós estamos falando, e não uma luz escondida. Por quê? O Kardec vai dar explicação para isso. Olha que gentileza do codificador, né, e tantos outros que secundaram a codificação e deram continuidade à codificação. Traz luz, né? Quer dizer, coloca sobre a candeia, né, o esclarecimento, a clareza para nós. Que de muito, em função da língua que se usava ou dos termos que se usavam, a gente fica um tanto perdido na compreensão, né? É uma previdente sabedoria ter essa luz sob reserva. É revelar só o que pode ser compreendido, pode ser recebido. É assim que Jesus mostrou para a gente e Kardec reforça. Agora, sob o alqueire, enfim, aí é esconder a realidade, é esconder a verdade, aí é se aproveitar, inclusive. Quantos não se aproveitam, né? Ao esconder essas verdades para tirar proveito do gentil, podemos dizer assim. No nosso caso, aquele do ignorante, por exemplo. Eu me lembro assim de hora da mídia, por vezes, né? O quanto a mídia é interesseira. E eu falo da mídia informativa, né? Aquela que informa, aquela que tem, digamos assim, esse propósito que é de levar a verdade, né, dos fatos. Quanta coisa ela não coloca sob, né, o alqueire para tirar proveito disso e promover a ignorância. Então é uma condição de domínio, né? Quer dizer, os governantes também, né, os líderes políticos, muitas vezes eles utilizam dessa condição não previdente de atender a todos dentro daquilo que pode compreender, mas sim escondendo. Opa, vamos manter isso aqui, né, escondido, porque assim a gente pode governar, enfim, em proveito próprio, podemos assim dizer, né? E o Espiritismo vai dizer que não há nada em secreto que não possa ser revelado. Como nós dissemos, que é permitido ao homem conhecer, mas é preciso esforço dele. Deus a tudo permite, coloca à nossa disposição e nos dá liberdade de escolher. A gente pode ficar sentado em frente à televisão, né, confortável, no quentinho ou no refresco do nosso lar e, enfim, se divertindo por vezes com uma programação que não exige de mim nenhuma reflexão, não exige de mim nenhum desconforto de estar percebendo, né, no meu íntimo, né, que eu muitas vezes ajo dessa maneira. Podemos fazer essa escolha aqui, né, de estar aqui estudando, tentando compreender cada vez mais para que eu possa viver bem,
De novo, a finalidade é sempre essa, é alcançar uma vida boa, uma vida de felicidade. Então, um dia nós conheceremos todos os mistérios, com certeza. E o Kardec continua elucidando. Trechinho de Kardec, abrindo aspas para ele. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. E como a gente está falando de parábola, e como a gente está falando de mistério, como a gente está falando de esconder ou dar luz, a gente pode citar aqui a parábola do semeador. Daquele semeador que saiu a semear e cada uma das sementes caiu num local, beira da estrada, terreno pedregoso, uma região de espinheiros e um canteiro fértil. Então nós podemos representar a humanidade dentro desse cenário. Haverão aqueles que, enfim, a informação nem entra por um ouvido e sai por outro, quer dizer, ele passa longe do indivíduo, assim, da órbita de compreensão do indivíduo, passa muito longe. Haverão alguns em que vai fazer sentido aquilo, e vai perceber, mas ao mesmo tempo, vamos dizer que a facilidade, a dureza de coração, ou num outro sentido, a facilidade que a vida nos oferece, o conforto, do sofá, enfim, vai impedir, quer dizer, apaga aquilo muito instantaneamente. E haverão aqueles em que aquela sementinha vai de fato calar, ela vai encontrar ali receptividade, compreensão e vai dar fruto. Então é bem isso. Uma das interpretações dessa parábola é bem isso dentro do viés que nós estamos comentando aqui, conversando aqui. É essa diversidade de caráteres. Muito bem. Nós já comentamos sobre não ir aos gentios, Então a gente só reforça, que para nós espíritas hoje seria passar informação para aquele de boa vontade. Por que eu vou ficar importunando o meu semelhante se eu posso viver bem com ele, querendo transformá-lo? Quer dizer, quando eu ajo dessa maneira, é porque eu próprio estou precisando me transformar, eu ainda não compreendi. Eu ainda não entendi que o problema sou eu, e não a esposa, e não o filho. Maridão nunca é problema, viu, gente? Marido é sempre solução. É ou não é? Marido faz a esposa se esforçar, faz a esposa se resignar em muita coisa. Olha a utilidade do marido. Exercitar a paciência da esposa. Nós temos uma função importantíssima dentro da sociedade. E o Kardec vai continuar ensinando para a gente. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes à vez, quando estiverem dominados pela opinião geral, ou livres da opinião geral. Então aí a gente tem a dizer sobre o senso comum, sobre o senso crítico e sobre o bom senso. Então assim, a maioria convive dentro desse universo do senso comum. Então, os atrativos, a análise muito superficial, nada crítica. Então, assim, é levado a roldão, ok?
aí surge aquela porção que é crítica. Né? Então ela tem um senso crítico, não aceita nada se não for escrutinado pela razão. Como no caso aqui da questão da fé precisar ser submetida à razão. Então, um artigo de fé, um artigo de revelação, é um artigo de fé. Agora, para que seja aceito, é importante que a gente analise pela reflexão. Então, isso é o senso crítico. E aí, eu devo usar o que me propõe a usar, aquela marca, ou deixar de usar? Eu devo me alimentar daquilo que oferecem? Eu devo, digamos assim, usufruir da programação de tal ou tal emissora? Enfim, o tempo todo nós estamos sendo afetados. E a nossa escolha, ela passa pela nossa liberdade de definir e de discernir sobre aquilo que a gente deve adotar. Ok? Temos essa liberdade e, enfim, o bom senso, eu diria que é a parte boa, né, do senso crítico. Então, isso que é bom senso. Não desprezar o senso comum, como não se despreza o gentil, porque o senso comum nos trouxe até aqui. Muita coisa boa originou-se do senso comum. Agora, tem muita coisa que nós fazemos hoje que até nos atrapalha, porque a gente não critica, portanto, a gente não se utiliza do tal chamado bom senso. Dá para compreender isso, tranquilo? Alguma observação, gente? Nenhuma? Queria beber um pouquinho de água. Sobre a questão dos sãos não precisarem de médico. Então, numa reunião, numa determinada casa, os fariseus percebem que Jesus se junta a publicanos, né? A pecadores, eles colocam, e questionam, né, isso a Jesus. E aí Jesus vai sair com essa. Quem precisa de médico não são aqueles sãos, aqueles que têm saúde, ou melhor, né, aqueles que têm a saúde preservada. Que a gente não é ter saúde ou não ter saúde, né? Quer dizer, nós somos originalmente saudáveis, né? Quer dizer, a enfermidade não pertence a nós. A enfermidade, ela está atrelada a um desregramento, ela está atrelada a uma imperfeição, sempre. Então, para nós aqui, isso fica muito evidente quando a gente leva esse para o campo da mediunidade, que por vezes a gente se pergunta, puxa vida, mas o sujeito é tão safado, podemos assim dizer, né? Sujeito é um criminoso, poxa, e médium? Como assim? Como Deus concede essa condição? Então, a mediunidade é como a luz, a mediunidade, enfim, ela é um atributo de um organismo, né? E todos nós temos essa capacidade, todos nós temos isso como ferramenta, como oportunidade. De novo, né, cabe ao médium discernir como utilizar essa mediunidade. Eu posso tanto utilizá-la para tirar proveito, como eu posso utilizá-la. Quer dizer, tirar proveito, eu sempre vou tirar. Por vezes eu vou tirar um proveito egoístico, que é a proveito próprio, e, enfim, por vezes eu vou
tirar proveito porque eu beneficio, né, uma coletividade. Né? Atende toda a camada da sociedade, toda a classe social, ok? Pobre, rico, enfim, homem, mulher. E a gente observa, né, certos absurdos, né, dentro desse campo. Para nós, principalmente, que estamos sempre querendo compreender o mundo espiritual e que aceitamos a ciência espírita, né, que, enfim, dá para nós essa compreensão da revelação, da informação que vem de lá, é importante criticar essa informação antes de aceitar. Da onde que vem isso? Como que vem isso? Conteúdo disso? Qual a essência disso? Então, esse deve ser o nosso trabalho na seleção daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente acata, né, como objeto do Espiritismo. Não podemos nos esquecer disso. Né? E o Kardec vai dizer o seguinte a respeito disso. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz para todas as camadas. Então, cabe ao médium ouvir os bons conselhos dos bons espíritos. E para isso ele precisa ser regrado. Precisa estar a contento para poder ter essa companhia. Senão o médium vai ter a companhia dos obsessores. Porque é a isso que ele dá ouvido pelo seu comportamento. Tranquilo? Muito bem. Coragem da fé. Eu vou ler um trechinho do Kardec. Aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Ele se pauta no ensinamento de Jesus que diz que aquele que se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar. E isso para nós deve ser interpretado como um ajuizamento de como é que nós nos comportamos diante dos ensinos do Cristo. A pessoa do Cristo, quer dizer, o que ela representa para mim? Uma vergonha, né, ou uma verdade explícita que eu não terei vergonha nenhuma de me colocar diante da sociedade com um comportamento cristão. Eu digo isso porque, por vezes, o honesto é considerado uma pessoa boba, né? Uma pessoa que não tira proveito das situações que, por vezes, lhe são oferecidas. Até um dito aí popular nesse sentido que diz que a carne só cai no prato do vegano, né, ou coisa desse tipo assim, ou do vegetariano. Então, uma atitude honesta, uma atitude gentil por vezes. Aliás, hoje é dia 13 de novembro e é o Dia Mundial da Gentileza. Olha, que maravilha a gente sair daqui já, né, não perdendo a oportunidade. Enfim, de novo, né, a gente tem as datas comemorativas, mas a gente deve ser gentil todos os dias da nossa existência. Primeiro, agradecer o fato de estar acordando, de estar ainda vivo e, de fato, estar voltando, né, a uma condição que momentos antes eu me encontrava, enfim, diante da oportunidade de ter com muitos de que já foram, né, de estar podendo participar de alguns encontros
de preleções, como nós estamos fazendo hoje, né, que puderam nos, enfim, reanimar o ânimo, nos encher de energia para começar o dia. Então, a primeira oração deve ser sempre essa, né? Puxa, obrigado por estar aqui, por estar refeito para mais uma etapa. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que por vezes nós vamos ser considerados criatura sangue de barata, nos dizem por vezes, né? Ou covardes diante de uma ofensa se a gente não reagir. Não é assim? A imagem da sociedade é um tanto caótica. Observando a sociedade, a gente vê assim uma desarrumação muito grande. Mas, se não me falha a memória, o Saramago, ele informava que o caos, na verdade, digamos assim, é um prenúncio de arrumação. Isso que é o caos. Que digam as donas de casa ou os donos de casa, né? Quando se vêem as voltas com uma arrumação no lar. Quer dizer, para encontrar harmonia, para encontrar ordem, né? Que é aquela limpeza, aquela suavidade, né? Aquele perfume, momentos antes, salve-se quem puder. É bem assim. Então, assim, quem receia prejuízo nesse mundo, né, é porque tem uma fé egoísta. É porque tem uma fé, assim, ocultada por uma covardia moral. Né, de ter vergonha de ser honesto, de ter vergonha de ser gentil. Então, é esse o reconhecimento que não vai ter de Jesus. Quem não receia prejuízos nesse mundo é uma fé corajosa, trabalha pelo futuro de todos. Então é claro que será recompensado. Quer dizer, a alegria, enfim, é incalculável, né, daquele que proporciona essa condição. Vamos ver se a gente consegue. Então, assim, o testemunho da fé, ele não surge nos momentos de serenidade, nos momentos em que, né, tá tudo ok. Ele surge justamente diante de uma adversidade, diante de uma vicissitude. Então, essa coragem da fé é quando eu interpreto essa adversidade como uma oportunidade. Olha, está surgindo aí uma oportunidade para mim aprender alguma coisa, ou para mim rever algum conceito. Agora, enquanto eu estiver vendo isso como, enfim, uma injustiça, como assim? Comigo? Então, é uma covardia moral. A gente se esquece que um Jesus não devia nada e foi perseguido, né? Teve que enfrentar. Tantos outros que a gente poderia ficar citando aqui, a mãos cheias, também sofreram com isso. Então, por que eu, criatura tão miserável, enfim, deveria ser poupada do sofrimento? Ou melhor, poupada da dor. Que o sofrimento, ele sempre é uma opção minha. É ou não é? Quem acha que não é? Ninguém? Então, assim, a dor, sim. Não há como escapar dela. Não há como escapar da dor num planeta como esse que nós vivemos. Porque eu posso estar aqui
totalmente pleno em satisfação, em saúde, né? Sem falta de preocupação. Mas se o meu irmão, a minha irmã, não está bem, como é que eu vou estar bem? Então, que não há condição aqui no planeta de não haver a dor, de não haver a aflição. Agora, o sofrimento vai depender de como eu interpreto isso. De como eu acato isso. Se eu acato como oportunidade, então eu vou abraçar, vou me ombrear com aquele que sofre, com aquele que precisa e tal. Enfim, a gente divide a dor. Saímos dois satisfeitos. Vamos lá buscar recurso, né, no Kardec, novamente. Como foi dito no início, a gente não tem aqui instrução dos espíritos. Quer dizer, não tem literalmente. Kardec está, secundado aqui, né, pelos espíritos. Considerai-vos ditosos. Aqui é assim, tem lugar que é sininho, tem lugar que é sirene. Vocês são sempre bem-quistos, viu? Considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto, mal que vos façam redundar em proveito vosso. Quer dizer, todo mal que nos provocarem, se a gente entender como oportunidade, isso vai se reverter a nosso favor. Olha só, acabou. Então, que a gente possa, mais do que compreender, mais do que assimilar, levar isso para a prática. Saindo daqui, tem um trajeto desafiador. O percurso é sempre desafiador. E depois nós vamos chegar no nosso lar, assim, de maneira geral. Então, assim, são as ocasiões, são as oportunidades. Porque aqui, né, ninguém vem aqui para passar rasteira em ninguém, ninguém vem aqui para puxar o tapete de ninguém. Quer dizer, a vibração aqui a gente percebe. Entrou aqui, a gente, nossa, parece que a minha pressão estabilizou, estava aí com um batimento meio fora, voltou ao normal. Porque é o que o ambiente proporciona. Então, assim, a união dos nossos pensamentos faz o ambiente. E é isso que nós vamos fazer agora, com mais ênfase.